Na nossa primeira aula, nós vamos falar sobre autoconhecimento, porque é através dele que nós vamos chegar aonde a gente deseja. Porque é através do conhecimento de nós mesmos que a gente consegue transformar aquilo que a gente deseja na nossa vida. Não dá para mudar aquilo que a gente não conhece. Mas eu tenho que te falar que o autoconhecimento não é para qualquer um. É preciso ter comprometimento com a jornada. Não dá para você só assistir uma aula e achar que vai ficar tudo bem, que tudo estará resolvido e acabou ali. O autoconhecimento, ele é para sempre. É como uma cebola, que a gente vai tirando as camadas. E quando a gente acha que descobriu tudo, tem mais uma camada para tirar. E todo esse processo exige comprometimento, exige constância. É todos os dias. Não é um processo para quando você tem tempo. É um processo que precisa ser prioridade. E por último, você precisa ter autorresponsabilidade, porque é um processo que você mesma precisa fazer. Exige que você assuma a responsabilidade pela sua própria vida. Assuma a responsabilidade pelas consequências das escolhas que você fez, consciente ou inconscientemente. E é com essa autorresponsabilidade, com essa maturidade para entender nossos processos, que a gente consegue dar passos dentro dessa jornada de autoconhecimento. A gente já sabe que somos corpo, mente e espírito. Porém, a gente vai começar essa jornada de autoconhecimento pela mente. Jung falava que tudo passa pela mente. A mente, a qualidade dos seus pensamentos, pode adoecer o seu corpo. Da mesma forma, a nossa comunicação espiritual, o nosso espírito, quando ele se manifesta, ele também vem cheio do que tem na nossa mente. Ele vai passar pelo nosso subconsciente, vai trazer nossas crenças à tona. Então, muitas vezes, essa comunicação espiritual, ela não é uma comunicação limpa do espírito. Ela vem carregada dos nossos pensamentos, das nossas crenças, de tudo aquilo que está lá no nosso subconsciente. Então, tudo passa pela mente. A qualidade dos nossos pensamentos vai afetar tanto o espírito quanto o corpo. Então, primeiro, nós vamos olhar para a nossa mente. Quando a gente fala somos corpo, mente e espírito, assim separadinho, dá a impressão que são dimensões muito bem definidas. Porém, Jung fala para a gente que essas três dimensões, elas estão interligadas, elas estão conectadas de formas complexas e indissociável. Então não dá para separar mente, corpo e espírito, porque tudo está conectado e uma coisa se relaciona com a outra o tempo todo. A gente separa mente, corpo e espírito só por uma questão didática. Na realidade, nada é separado. Tudo é uma coisa só. E Jung, ele vai dar nomes para essas dimensões. O Jung vai falar que o nosso corpo, ele está na dimensão que se chama soma, que é a dimensão material. Enquanto que o espírito, ele está numa dimensão que seria a pneuma, a dimensão do sopro, né? Esse sopro da vida é a dimensão espiritual. E a psique é a mente. E ele coloca, o Jung, que a mente é a dimensão que vai conectar tudo. Então, de forma didática, Jung vai nomear que o corpo está na dimensão que ele chamou de soma, a dimensão material, enquanto que o espírito vai estar na dimensão que ele chama de pneuma, que é a dimensão do sopro da vida, essa dimensão energética. E a psique, que é a mente, ela está ali integrando tudo. Ela vai estar ali como que mediadora dessas três dimensões. Então vamos olhar um pouquinho para essa mente. Como funciona essa mente? Para Jung, a mente, ela é composta pelo ego, que é a nossa personalidade, é a nossa máscara social. O ego, ele tem várias personas, como se fossem mesmo várias máscaras. Cada persona dessa é um âmbito da nossa personalidade que a gente usa para se relacionar no mundo. Então, você vai ter uma persona que você usa no trabalho, a persona que você usa com a sua família, a persona que você usa com seu marido, com seu namorado, a persona mãe que você usa com seus filhos. São várias personas que nós temos para nos relacionar. É como uma proteção que o ego cria para que a gente possa ir para o mundo se relacionando da melhor forma possível e evitando sofrer. Quando a gente ultrapassa essas máscaras, a gente chega na consciência. A consciência é tudo aquilo que a gente se lembra, aquilo que a gente consegue elaborar de pensamentos. É a nossa parte cognitiva de raciocínio.
A consciência são os nossos pensamentos, a nossa parte interna que ninguém vê. Aquela parte que você não mostra para qualquer um. No nosso eu consciente, a gente tem os nossos sonhos, nossos pensamentos secretos, nossos desejos mais profundos. Aquela parte de nós que só a gente sabe. E essa parte consciente, ela corresponde a apenas 5% da nossa mente. E os outros 95% são a parte inconsciente. E Jung vai dividir esse inconsciente em duas partes: o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Qual é a diferença dos dois? No inconsciente pessoal é onde a nossa mente consciente vai jogando tudo aquilo que a gente não consegue lidar. Então, de repente, você teve uma briga muito feia com alguém, aquilo mexeu profundamente com você, mas você não conseguiu processar direito as emoções, entender direito o que você estava sentindo. Esse sentimento, essas emoções que você não conseguiu processar direito, a mente consciente joga para o inconsciente. E isso, segundo Jung, vai gerando complexos, que são centros de energia, onde fica lá no inconsciente aqueles sentimentos e emoções que a gente não conseguiu processar direito. Desde a infância até os dias de hoje, vão se acumulando. E esses complexos eles vão se fortalecendo a partir do momento que a gente vai tendo várias situações semelhantes. Então, se você passou por uma situação de abandono na infância, e aí depois, quando você ficou adolescente, seu primeiro namorado te abandonou, isso vai fortalecendo aquele complexo de abandono. E você não vai lidando com isso, você não consegue lidar com isso, você não consegue entender, né, toda essa complexidade de sentimentos e emoções, isso vai ficando no inconsciente. E esse inconsciente, ele vai movendo a nossa vida, porque a nossa mente, ela vai fazendo a gente reagir de acordo com aquilo que a gente conhece. Então, esse complexo já está lá, você sempre reage daquela forma, sem processar, sem elaborar sobre aquilo. Cada vez mais o inconsciente vai agindo da mesma forma. Ele vai trazendo, se você passa por uma situação parecida, a mente consciente vai lá no inconsciente buscar aquilo que você já tem de referência. A maioria das nossas reações, das nossas atitudes no dia a dia é inconsciente. E Jung também fala do inconsciente coletivo, que é um inconsciente onde todos nós estamos inseridos enquanto sociedade. Então vão existir arquétipos que é comum para todos. E muitas vezes a gente vai buscar referências nesse inconsciente coletivo. Por exemplo, um arquétipo de mãe. Então, mãe é cuidadosa, mãe é amorosa, mãe deixa suas próprias vontades de lado para atender à necessidade do filho. Quem ensina isso para nós? É o inconsciente coletivo. Já está no inconsciente de todos nós que uma mãe é dessa forma. E por último, existe o self. O self para Jung é como se fosse o nosso eu superior, o nosso eu divino. É a parte da nossa mente mais conectada com o nosso espírito. É como se fosse a nossa mente espiritual. E esse self, ele está o tempo todo querendo se comunicar com a nossa mente consciente, nos mostrar o caminho. É como uma bússola interna. Então, por isso, a gente não precisa procurar fora a solução dos nossos problemas ou buscar entender fora aquilo que a nossa mente não conseguiu processar, porque a gente tem dentro da gente um self, um eu divino, uma mente espiritual, inteligente, que sabe o caminho e que nos ajuda nesse processo de entendimento desses complexos. É o self que vai nos ajudar no processo que Jung chama de individuação, que é você entender quem é você. Esse eu, essa consciência por trás das personas. E também vai ajudar a gente a dissolver os complexos. Então, conforme a nossa mente consciente ela está preparada, o inconsciente ele vai jogando esses complexos para o consciente, para que a gente consiga trabalhar e resolver. Então, se você passou por uma situação, como no exemplo que eu dei, de abandono na infância, depois abandono na adolescência, então quando o nosso self acredita que a gente já tem condições de lidar com isso, ele atrai uma situação de abandono, mas não para que você jogue de novo para o inconsciente, mas para que você olhe e possa trabalhar isso na sua vida e que esse complexo seja desfeito, essa energia acumulada seja liberada e você possa viver com mais liberdade, livre desse complexo, dessa energia ali acumulada que você não estava conseguindo liberar. Bom, não é fácil a gente pegar
esses complexos, trazer para a consciência e analisar e falar, não, agora tá tudo bem, já entendi, tá tudo resolvido. Mas Jung vai falar que esses arquétipos nos ajudam a entender. Quando a gente consegue ir destrinchando o arquétipo, a gente consegue entender melhor por que a gente age do jeito que a gente age. E quando a gente consegue destrinchando isso, a gente consegue desfazer o complexo. E a gente fica livre para agir de outras formas que não sejam formas que a gente já agiu antes, de formas repetidas. Lost in this cosmic abyss.